pessoal, espero que estejam todos bem. Eu sou a Loelle e faço parte da comissão organizadora do terceiro Sinjoc. Sejam bem-vindos à palestra O que é ciência, o que é ser cientista, ministrada pela professora Roberta Correia. Ela é professora adjunta do Departamento de Química do Instituto de Ciências Exatas da UFMG, licenciada em Química pela UFSCar, mestre em Química e doutora em Ciências pela UFSCar. Atua como pesquisadora na área de educação e ciências, com ênfase na investigação dos impactos que diferentes estratégias do ensino trazem para a aprendizagem da química, na educação básica e no ensino superior. Tem experiência com projetos de pesquisa e extensão envolvendo licenciandos, professores e estudantes da educação básica e atua em projetos de divulgação científica. Muito obrigada a todos os participantes e à professora Roberta por ter aceito o nosso convite. Olá a todos e a todas que estão participando do terceiro simpósio para jovens cientistas, um evento organizado pelo grupo ACS Chapter UFMG. Então, antes de qualquer coisa, eu gostaria demais de agradecer a oportunidade de estar participando do evento, né, de ter proferido essa palestra que vocês vão assistir e também de poder participar de outras atividades que vão acontecer ao longo da semana, como, por exemplo, a mesa, né, de discussão que vai acontecer com outras duas professoras que também prepararam palestras aí que vocês vão assistir. Meu nome é Roberta Guimarães Correia, eu sou professora e pesquisadora do Departamento de Química do Instituto de Ciências Exatas da UFMG. E antes de começar, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade, né, da organização, dos organizadores do evento, de terem feito o convite para eu participar e parabenizá-los também pelo evento, pelo tema do evento, pelo objetivo do evento, né, que é discutir, promover reflexões, promover os encontros, né, com jovens que têm interesse pela ciência, querem ser cientistas, que gostam da área, né? Então é muito legal poder estar aqui e primeiro conversar à distância e quem sabe durante a semana ter um contato maior com todos vocês. Bom, pensando no objetivo, né, do evento, a palestra que eu preparei para vocês hoje tem o seguinte título: O que é ciência e o que é ser cientista? São duas perguntas norteadoras que vão acompanhar a minha fala, né? E espero que a reflexão de vocês. Longe de tentar responder, dar uma resposta definitiva do que é ciência, do que é ser cientista, o objetivo do que eu quero trazer para vocês é que a gente possa pensar algumas questões relacionadas à ciência e ao fazer ciência que são muito importantes para qualquer cientista, né? Desde aquele que está começando a sua carreira ou até aquele que nem decidiu ainda que ciência que quer desenvolver. E aqueles cientistas que já estão aí trabalhando de alguma forma em algum local com algum tipo de pesquisa. Então, o que eu quero trazer nessa palestra não são respostas definitivas e únicas para essas duas perguntas, mas elementos que a gente possa, que vocês possam compreender e possam ser apresentados, se já não os conhecem, para a gente pensar o que é fazer ciência e o que é ser cientista no Brasil. Então, vamos lá? Então, só para sintetizar, né, um pouco do que eu falei, essa palestra, essa minha fala, ela tem dois grandes objetivos. Discutir a questão da diversidade na ciência e também a questão da complexidade do fazer ciência.
Esses dois pontos, eles vão, espero, né? Esse é sempre o objetivo de quem está dando uma aula, fazendo um seminário, dando uma palestra, que esses dois pontos fomentem, né, algumas reflexões e possíveis discussões quando a gente for se encontrar para o momento online da discussão lá da roda de conversa. Então, essa palestra visa discutir essas duas questões: a diversidade das ciências e a complexidade do fazer ciência. Diversidade é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar com vocês. Quando a gente discute muito, né, fala de ciências, de ciência, é muito comum que a gente dê destaque a algumas áreas específicas, alguns campos científicos em detrimento de outros. Só para a gente destacar isso, eu trouxe as áreas de conhecimento que são divulgadas no site do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o mais conhecido como CNPq. O CNPq, ele é uma instituição pública, ele é diretamente ligado ao Ministério de Ciência e Tecnologia, e o grande objetivo do CNPq é fomentar a pesquisa, contribuir com a formação de recursos humanos. Então, o CNPq, ele acaba sendo muito importante, principalmente na alocação de recursos. Então, existem muitos editais que são publicados pelo CNPq para que os pesquisadores se inscrevam para tentar recursos para financiar suas pesquisas. Então, assim, o CNPq é uma instituição nacional, está diretamente ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia e tem essa importantíssima função de fomentar a ciência e a formação de cientistas. Lá no site do CNPq, até coloquei aqui embaixo, existe uma lista das áreas de conhecimento, ou seja, são campos disciplinares que constituem campos de pesquisa. Quando eu falo que existem algumas áreas que a gente geralmente, sempre que fala de ciência, a gente logo associa, algumas dessas áreas são, por exemplo, essas grandes áreas: ciências exatas da Terra, ciências biológicas, ciências da saúde, mas principalmente os dois primeiros, ciências exatas da Terra e ciências biológicas, são muito destacados, ressaltados. Então aí está a física, a biologia, a química, ou seja, são campos, são áreas do conhecimento em que você tem várias pesquisas sendo realizadas em várias áreas. Então, quando eu falo uma grande área, ciências exatas e da Terra, pensem em sub-áreas aí logo embaixo. Então, tem uma diversidade de campos para a atuação de pesquisadores e para o desenvolvimento de pesquisas. Então, esses são muito destacados, geralmente os editais que fomentam, né, que vão incentivar o pesquisador com dinheiro para que ele pesquise mais, compre insumos, equipamentos, possa ter bolsistas. Esses recursos cada vez mais têm sido muito direcionados para algumas áreas muito específicas, em detrimento de outras áreas que são muito importantes, que também se desenvolvem pesquisas, mas acabam não sendo prioridade ou priorizadas em alguns momentos. E aqui são as outras áreas que o CNPq também traz. Eu queria dar destaque quando a gente fala nas ciências sociais aplicadas, nas ciências humanas, onde se encaixa aí as pesquisas relacionadas à educação, que é meu campo de atuação. Você tem a linguística, as letras, as artes, e ainda você tem uma área que engloba outras áreas que não se encaixam em nenhuma delas.
Então, quando eu falo nessa questão da diversidade, uma coisa muito importante é a gente compreender que as ciências, elas vão além das ciências que a gente geralmente vê na mídia, que estão muito diretamente relacionadas ao desenvolvimento tecnológico, à inovação, algo muito valorizado hoje em dia. Porém, muitas dessas ciências que são muito valorizadas, elas são dependentes de outras áreas do conhecimento, como eu vou mostrar quando eu discutir a minha área de pesquisas mais especificamente. Mas quando você, jovem cientista, né, jovem interessado pela ciência, quando eu falo jovem, viu gente, eu me enquadro como uma jovem cientista. Não que eu seja jovem na idade, mas eu sou recente, né? Eu tenho menos de 5 anos no departamento de Química. Então, ainda estou me inserindo na pesquisa, estou me encontrando como pesquisadora. Então, também me considero uma jovem cientista. Mas quando você está pensando, eu quero fazer ciência, eu quero pesquisar, eu quero ser um cientista, compreenda que existe uma diversidade de áreas de conhecimento em que a ciência é produzida, em que o conhecimento é produzido, que está muito além do que a gente costuma ver, do que a gente costuma ouvir, né, ler, principalmente na mídia às vezes. Então é importante a gente saber que essa diversidade é uma diversidade que está muito, no caso que eu quero destacar aqui, está muito relacionada à diversidade de áreas de conhecimento em que pesquisas de relevância são conduzidas para o desenvolvimento de novos conhecimentos, com objetivos diversos para trazer contribuições para a sociedade em geral. E aí, alguma coisa, né, nesse sentido, né, um pouco para sintetizar essa ideia, quando eu trago essas áreas de conhecimento, como essas áreas de conhecimento, de uma certa forma, onde elas convergem, no sentido assim, quais são as práticas, vamos dizer, que são comuns a todas essas áreas de conhecimento? Porque quando a gente fala de diversidade, a gente começa várias discussões que a gente pode fazer aqui. A gente pode fazer essa discussão que eu só mencionei, a questão da relevância. Uma área é mais relevante na outra, porque de uma certa forma a sociedade está mais interessada nesse desenvolvimento. Então a gente pode fazer essa discussão de diversidade relacionada à relevância de uma área que tem muito a ver com o momento histórico que a gente está inserido. Mas também a gente pode discutir quando a gente começa a falar da prática científica, do fazer ciência. Essa diversidade está muito relacionada aos problemas, né, quando eu trago essa interrogação, aos problemas que aquele pesquisador inserido naquela área quer investigar. Quer obter mais respostas, quer produzir novo conhecimento. Esses questionamentos vão ser diversos dependendo da área de conhecimento que você está inserido. Porém, quando a gente fala em ciência, algumas coisas são coincidentes, né? Elas precisam convergir. Quando eu falo de coisas que vão convergir, toda a área, a área de conhecimento, todo campo científico, todo campo disciplinar, ele é norteado por uma grande quantidade de conhecimentos acumulados ao longo da história. Então, quando eu falo em química, você pensa aí anos e anos e anos em que o conhecimento sobre a química, sobre a natureza da matéria, sobre as transformações que acontecem na matéria, vão se acumulando, vão se compondo, né? São cientistas, homens e mulheres que pesquisaram determinados pontos, determinados elementos, determinadas teorias, isso tudo compõe essa grande quantidade de conhecimento que compõe essa área. A química é assim, a pedagogia é assim, a administração é assim, as ciências econômicas elas também são assim, a história é assim, a biologia é assim, a física também é assim. Então todas as áreas de conhecimento, elas têm
um grande conjunto de conhecimentos acumulados historicamente, né? É lógico, com controvérsias, com idas e vindas, com questões diversas, mas esses conhecimentos compõem cada uma dessas áreas. Então pense em você, né? Quando eu me inseri no curso de Química, foram lá anos em que eu tive contato com várias sub-áreas da Química, em que eu tive a oportunidade de conhecer coisas diferentes de áreas diferentes da Química. Ou seja, eu conheci um pouco do estado da arte, né, do que tinha de se saber sobre Química. Lógico que não dá para conhecer tudo, mas quando você entra num curso em que a formação de cientista, né, que o objetivo é formar um cientista, um pesquisador, você tem esse processo de conhecer profundamente essa determinada área de conhecimento. Isso então funciona para a Química, que é a minha formação inicial, por isso que eu acabo falando muito dela, mas isso também é uma realidade para outras áreas de conhecimento. Uma vez que você se apropria desses conhecimentos, que você entende melhor o que é a física, o que é a biologia, qual que é o objetivo de cada uma dessas ciências, entende um pouco dessa área, quando a gente fala em pesquisa, a gente precisa falar de metodologia. Você, quando tem uma pergunta que você quer responder, você quer saber por que determinado fenômeno é assim, tentar explicar aquele determinado fenômeno, para que você consiga explicar, você precisa escolher um caminho, você precisa escolher um determinado método que vai te ajudar a responder aquela determinada pergunta. Metodologias também vão existir em cada uma dessas áreas de conhecimento que eu mencionei. E elas podem coincidir, podem ser muito diversas, porque os objetivos, os problemas são diferentes, mas todos eles têm caminhos, métodos. Então, a ciência, além de conhecimento, para se investigar determinada coisa, você precisa ter escolher determinados caminhos e determinadas metodologias. Isso também é outro ponto que é coincidente, né, a ciência de maneira geral. E aí, como um grande objetivo do fazer ciência depois que você investiga uma determinada situação, você vai lá, usa um determinado caminho para fazer isso. O objetivo da ciência é avançar. É que você, no seu estudo, você consiga trazer novas contribuições para aquela determinada área. Então, todas as ciências, todas as áreas, todos os campos científicos têm esse objetivo. Então, quando a gente fala em ciência, e aí assim, eu não estou dizendo que é a ciência humana, que é a ciência exata, que é a ciência aplicada, eu estou falando quando estou falando de ciência, esses três elementos, eles vão estar presentes em todas essas ciências, ou seja, eu estou falando de um processo, que é um processo científico, que ele precisa ser organizado, né? É muito importante a gente sempre discutir isso na formação inicial, né? Que ser cientista é ser um tanto quanto organizado, coletar dados de uma maneira organizada, de uma maneira sistemática, isso é extremamente importante. E outra coisa fundamental é que você não faz ciência, você não produz conhecimento, se esse conhecimento que você acabou de identificar, de construir, ele não for divulgado e não for respaldado pelos seus pares. Quando a gente fala em pares, por exemplo, eu sou uma pesquisadora da educação em ciências, da educação em química mais especificamente. Então, quando eu faço uma pesquisa, investigo alguma coisa e chego a algumas conclusões, essas conclusões que eu tirei, eu preciso mostrar para outras pessoas também da minha área, para que elas possam dizer assim, você tem razão, realmente isso é algo interessante, algo novo, uma nova forma de discutir aquele determinado fenômeno, ou eles vão dizer assim, não, acho que essa metodologia não está adequada, essa metodologia precisa ser aprimorada.
a gente não constrói ciência de uma maneira isolada. A gente só constrói ciência, né, efetivamente, trazendo contribuições para aquela determinada área, a partir do momento que a gente faz esse processo de divulgar esse conhecimento e colocar esse conhecimento para ser revisto, revisado por outras pessoas. Então, quando eu falo em ciência, sem dizer em que área específica, eu tenho uma gama de conhecimentos, eu tenho uma série de caminhos metodológicos que eu vou escolher para responder minhas perguntas, e o grande objetivo é você fazer avançar a ciência. Esse processo, vamos dizer assim, a ciência como um processo, como práticas, né, é um processo que precisa ser organizado e precisa ser respaldado por outras pessoas. Isso é comum a todas as áreas dos campos disciplinares. Porém, a diversidade está aqui. A diversidade está na qual é a pergunta que eu quero responder. Qual que é o meu objeto que eu quero investigar? Qual que é o fenômeno da natureza, um fenômeno que eu identifiquei que eu quero investigar? É um fenômeno social? É um fenômeno da natureza? A beleza da ciência está na possibilidade de você fazer uma série de perguntas e, a partir do conhecimento científico, né, a partir dessas áreas do conhecimento, você buscar resposta para essas perguntas. Então, quando a gente fala em fazer ciência, ser um sujeito questionador que vai fazer perguntas sobre a realidade, sobre um determinado fenômeno, é extremamente importante para que esse processo científico seja desencadeado. Então, quando eu falo em diversidade, eu falo de uma diversidade que tem tanta coisa que a gente precisa conhecer mais, tem tanto fenômeno social que a gente precisa investigar, tem tantos processos, por exemplo, processos que a gente faz que acabam dando um impacto grande ambiental. Então, será que não é possível a gente reduzir os impactos ambientais? Será que não é possível que a gente produza remédios que vão ser mais eficientes, que a gente possa garantir cada vez mais que homens e mulheres vivam mais? Não é importante a gente discutir como as pessoas aprendem, como elas podem aprender melhor? Então, sim, são tantas as perguntas que um cientista e uma cientista podem fazer e podem buscar formas de respondê-las, e isso que é a beleza da diversidade na ciência. Então, você tem aí uma diversidade de objetos e fenômenos. Só para exemplificar, eu trouxe aqui um exemplo meu, para vocês entenderem essa questão da diversidade. Eu sou química, eu fiz química licenciatura, e desde a graduação eu me interessei e comecei a me envolver com uma área específica da ciência, que é a área de educação em ciência, mais especificamente da educação em química. E esse meu envolvimento desde a graduação com essa área me fez percorrer. Eu fiz iniciação científica enquanto estava na graduação, eu fiz meu mestrado, né? Fiz meu doutorado, então eu fiz toda essa trajetória acadêmica envolvida com essa área. Então, nesse processo, né, de formação da cientista que eu sou, quando eu faço uma síntese do que eu pesquiso, eu costumo discutir assim. Eu, cientista da área de educação em ciência, tenho como meu objeto de interesse as pessoas. Eu me interesso em entender, né? Meu foco de interesse são as pessoas. Homens, mulheres, adolescentes, crianças. Mas mais especificamente, o meu foco é como essas pessoas aprendem, né?
O que acontece na mente dessas pessoas, como elas organizam o conhecimento, como elas relacionam uma informação nova com algo que elas já sabem. Então, meu foco de interesse está no processo de conhecer, né, como as pessoas aprendem. Só que as pessoas aprendem várias coisas. Eu tenho que afunilar isso mais. Então, o meu foco é como as pessoas aprendem, retêm informação, falam sobre química, que é a minha área da graduação. Então, para mim é interessante em saber que quando eles estão lá, por exemplo, na sala de aula de um professor de química, como que esses alunos e alunas estão entendendo a mensagem que o professor está discutindo, né? Que o professor está apresentando. Como eles conseguem relacionar aquela ideia sobre solubilidade com alguma ideia que eles já conhecem? Então, esse é meu foco de interesse. Então, meu objeto de investigação são as pessoas, mais especificamente como elas aprendem. Mas como elas aprendem qualquer coisa? Não, como elas aprendem química. E esse processo é muito interessante para mim quando eu discuto aprendizagem de química em contextos formais de ensino, ou seja, lá na sala de aula, lá na escola. Só que não qualquer contexto formal de ensino. Meu foco é discutir quais outros caminhos, para além da educação do ensino tradicional, em que o professor fala e o aluno ouve, quais outros caminhos podem favorecer essa aprendizagem mais efetiva da química. É quando o aluno aprende química e não esquece. Então, eu, como cientista da área de educação e ciências, eu tenho um objeto muito claro, né, mais especificamente o aprendizado. Também tenho como objeto de investigação o ensino da química, como se ensina, a dificuldade de se aprender química, e também tenho como foco de investigação como esse ensino acontece em sala de aula. Então percebam que eu, como cientista da área de educação e ciências, eu tenho vários objetos de investigação, vários fenômenos que eu investigo. Porque quando a gente fala na prática educativa, a gente está falando do fenômeno educacional, da sala de aula, né? E é isso que me interessa, é isso que faz meu olho brilhar, é isso que eu gosto de investigar e pesquisar. E dentro desses vários objetos e fenômenos, eu posso fazer tantas perguntas que eu vou tentar investigar, usar metodologias, ir lá na escola e fazer coletas de dados. Então, a possibilidade de fazer perguntas, fazer questionamentos, ela é enorme, certo? Ela é muito grande. Eu trouxe aqui o meu exemplo da minha área, da área que eu gosto de pesquisar, que eu desde a minha graduação estive inserida. Então, até para aqueles que já estão aí assistindo e que estão fazendo iniciação, que têm já uma vivência com ciência, tentem fazer esse exercício também. Eu, cientista da área de... né, quais são os meus objetos de pesquisa, o que eu me proponho a investigar, quais são as áreas que eu estou inserido e que eu quero investigar. Isso é algo muito, muito interessante. Então, só fechando essa questão da diversidade, quando eu falo em diversidade, é muito importante que a gente discuta que a gente está falando não só de uma ciência específica, mas das ciências, e elas são muito diversas, e elas são muito importantes para a produção de novos conhecimentos, para a melhoria da nossa vida em sociedade. Então é importante que quando você pensar em ciência, você pensar para além de uma determinada área específica. E aí, só para arredondar isso, quando eu falo em ciência, né, diversidade, eu estou falando das ciências, ou seja, que são conjuntos diversificados de conhecimento, que são elaborados por diferentes cientistas ao longo do tempo e que visam problematizar, investigar e explicar diferentes fenômenos e objetos. Uma ciência, cada vez mais, quando a gente discute diversidade, isso é importante porque durante muito tempo a ciência,
né, cada uma das ciências, elas progrediram muito quando elas definiram e separaram muito bem seus objetos de investigação. Então a química, ela teve uma grande ascensão e uma consolidação quando ela meio que se isolou, né, um conhecimento mais fechadinho. A física a mesma coisa, a matemática a mesma coisa, a biologia. Só que agora, quando a gente discute a ciência moderna, a gente fala em 2020, a gente fala na sociedade que a gente está inserido, cada vez mais a gente fala que nós cientistas precisamos resolver, responder problemas que são mais, vamos dizer assim, mais complexos. E problemas complexos vão exigir que a gente faça constitua algumas redes de colaboração. Esses problemas complexos, que são problemas da vida, vão exigir conhecimentos não só de uma área de conhecimento, mas sim de várias áreas do conhecimento. Então, mais do que nunca, quando eu falo em diversidade, é para a gente reconhecer que cada vez mais uma área de conhecimento vai se nutrir de outra área de conhecimento para que efetivamente novos conhecimentos possam ser produzidos, possam ser divulgados e isso leve à melhoria da sociedade, contribua com a sociedade. Então isso é extremamente importante. Quando eu falo na formação de um cientista, esse cientista não é só o químico, o físico, o biólogo, o cientista das ciências econômicas, o psicólogo. Ele é um sujeito que conhece sua área, mas também reconhece outras áreas do conhecimento, outros campos científicos e, se possível, até faz uso desses outros campos ou constrói redes de colaboração para desenvolver suas próprias pesquisas. Complexidade. A questão desse tema, desse elemento que eu quis trazer para essa palestra é muito, muito, muito importante, assim como a questão da diversidade, né, de reconhecer que existem outras áreas, que a ciência vai para além do que a gente costuma geralmente ver, né, na mídia, geralmente é divulgado. A complexidade, ela vem para trazer outra questão extremamente importante. E para exemplificar a questão da complexidade, eu trouxe aqui um recorte da Nature, né? A Nature, ela é uma revista muitíssimo conceituada, muitíssimo importante das ciências, vamos dizer assim, mais famosas, né? Que discutem muito a ciência, mas que até comentei, né? Mas ela é muito, muito, muito importante, ela é muito conceituada. E em outubro, agora, de 2020, saiu um editorial com essa manchete que eu traduzi aqui, né? Por que a Nature, né? Porque a revista Nature precisa mais do que nunca cobrir política. Por que eu trouxe isso como um exemplo da complexidade? Quando a gente fala em fazer ciência, no trabalho de cientista, que dependendo do país, existe uma política e existem uma forma de conduzir pesquisa, né, que é um pouco diferente. O contexto brasileiro eu vou falar um pouquinho mais como mais ou menos funciona. Mas quando a gente fala em fazer ciência, em ser cientista, também pode vir na nossa cabeça aquela ideia de que o cientista é aquele sujeito que está em um determinado local, um pouco isolado de toda aquela realidade que está em volta dele. Ele está lá, desenvolvendo sua ciência, estudando, se apropriando de teorias já pré-existentes para construir as suas questões de pesquisa, escolhendo metodologias, coletando dados, etc.
Então a gente tem essa impressão de que fazer ciência é como se você se colocasse dentro de uma bolha e essa bolha te isola de tudo que acontece em volta. Porém, a Nature, ela reconhece isso e destaca isso, que fazer ciência, ser cientista, extrapola esse trabalho que é localizado, que é voltado para o seu objeto de investigação, para o seu sistema de investigação, para a pessoa que você está investigando, para o fenômeno que você está investigando. Fazer ciência é uma atividade muito mais complexa, porque ela afeta e é afetada por uma série de outras questões, entre elas a questão política. Esse editorial que a Nature publicou, ele veio muito em resposta às eleições norte-americanas, né, o presidente dos Estados Unidos da América, e discutindo muito, né, que como a política, como um presidente, um governador, um senador, como que a política acaba afetando a ciência. Porque quando a gente fala no desenvolvimento de novos conhecimentos, no avanço da ciência, a gente está falando que nós estamos produzindo conhecimento e esse conhecimento, de alguma forma, ele é utilizado pela sociedade. E quando a gente fala em sociedade, a gente está falando em questões econômicas, questões políticas, questões ambientais, questões que extrapolam esse trabalho que às vezes a gente está muito voltado no nosso canto de trabalho, que pode ser o laboratório, pode ser outro lugar. Eu sou cientista e não trabalho no laboratório. Então, quando a gente fala complexidade, é extremamente importante a gente considerar que fazer ciência significa que você vai ter seu trabalho cotidiano, mas várias coisas vão influenciar o seu trabalho cotidiano enquanto cientista. E a Nature reconheceu isso e decidiu, não, a gente não vai publicar só fatos, fenômenos que são investigados pela ciência, novos estudos, a gente também vai discutir política, porque as políticas que são conduzidas nos governos, as decisões políticas vão afetar o desenvolvimento da ciência, porque vão afetar o envio de recursos, vão fazer com que construir uma opinião pública de valorizar ou desvalorizar a ciência. Então, ser cientista hoje, talvez mais do que nunca, é ser um agente que vai fazer sua ciência, mas tem que ter consciência de que o que ele faz afeta e é afetado por outras instâncias. Isso é extremamente importante e isso revela a questão da complexidade que eu quis trazer um pouco. Quando a gente pega o conhecimento e traz... quando a gente... Talvez isso, não sei se acontece com todos, mas eu acho que refletindo um pouco quando eu estava fazendo essa palestra, me veio assim, que talvez eu pense que era algo que eu pensava também, eu pensava dessa forma. Quando eu me inseri, né, quando eu entrei no curso de Química e comecei a fazer Química, eu não tinha uma noção muito ampla do que era a Química. E eu acho que talvez, quando eu estava no curso, eu pensava na Química como aquele conjunto de conhecimentos que eu comecei a ver lá no ensino médio, que eu gostava, que eu tinha uma certa afinidade, e aí eu vim aqui para saber mais Química. Eu ainda não tinha essa percepção de que aquele curso ia me ajudar para além de saber mais Química, né? Ia contribuir para a formação de uma profissional, para a formação de uma cientista. E eu não sei se isso é algo que passa, né? Que é algo comum para outras pessoas também. Mas é como se a gente tivesse uma noção da química como um conjuntão de conhecimentos produzidos e aquele conjunto de conhecimentos está lá e você precisa saber.
Porém, quando a gente amadurece mais as nossas ideias sobre, né, os campos de conhecimento, sobre as ciências, a gente consegue perceber que por trás, ou, né, não só por trás, em volta de todo esse conhecimento, estão os cientistas, as pessoas que produzem a ciência. O foco, né, o foco, de uma certa forma, acaba sendo tanto no conhecimento que a gente acaba tirando desse conhecimento toda a sua característica que o contextualiza, que o situa, que o faz compreender que aquele conhecimento ele foi pensado em um momento específico por uma pessoa ou conjunto de pessoas específicas. Então a gente tem uma ideia muito despersonalizada desse conhecimento. Só que quando a gente começa a ter essa ideia da complexidade do fazer ciência, logo vem à nossa mente que esse conhecimento ele é produzido por um grupo enorme de pessoas que ao longo da história trouxeram contribuições diferentes, trazem histórias muito diferentes. E isso é muito importante porque se eu quero ser uma cientista, se eu quero ser um cientista, eu vou ser uma dessas pessoas, eu vou estar inserida em um momento e vou produzir essa ciência. Então a complexidade da ciência está muito em quem produz a ciência, no fazer ciência, que são os cientistas. E esses cientistas trazem dimensões muito bonitas à ciência, porque assim, são pessoas que vão olhar as perguntas, vão focar nos seus objetos de pesquisa, vão estudar, vão fazer investigações que vão ter características. Por mais que a ciência precisa buscar sempre a objetividade, vão trazer características dessas pessoas. Também, quando a gente fala em ciência, a gente está falando que essas pessoas produzem conhecimento em determinadas instituições, em determinados locais, que têm formas de missões e visões muito diferentes. Isso também vai influenciar o trabalho do cientista e, consequentemente, a produção do conhecimento. E uma outra dimensão dessa complexidade, que quando a gente fala em produzir ciência, em produzir conhecimento, desenvolvimento tecnológico, inovação, a gente está falando também de que a gente está produzindo isso e isso não acontece num vácuo. Isso acontece dentro de um contexto social, dentro de um país, dentro de uma região. E isso é extremamente importante. Então, é como se você só saísse da sua bolha, do seu local de trabalho, né? A bolha do local de trabalho do cientista e da cientista, e se reconhecesse como um agente que está dentro de um contexto, e você é um agente transformador, é um agente social, é um agente que vai ter um papel muito importante na sociedade. Então, não é uma questão apenas de produzir conhecimento e fazer aquilo avançar, aquilo trazer pontos de questionamento. É você considerar de que toda a produção de um cientista é uma produção que acontece em um contexto, dentro de uma instituição. E isso revela a complexidade do fazer ciência. Para além da complexidade inerente das práticas científicas, né? De investigar, elaborar hipóteses, usar metodologias e comunicar, Essa, lógico que é uma tarefa complexa. O trabalho, né, do cientista dentro do seu local, né, de trabalho, ele é um trabalho extremamente complexo, mas também é complexo todo esse processo da gente situar esse sujeito em um contexto e como esse contexto social, esse contexto vai influencia a ciência que ele produz. Ou seja, ser cientista não é uma tarefa fácil. Assim como ser um médico, ser um dentista, ser um educador, ser um economista, ser um jornalista, ser um psicólogo, não é também uma tarefa fácil. Mas é uma tarefa
que envolve muitas questões, né? Assim como todas essas outras profissões que eu mencionei. A gente tem que reconhecer de que aquela noção, quando a gente fala de um cientista, aquele sujeito meio sozinho, meio isolado, meio produzindo as coisas de uma maneira independente, isso não existe. Toda a produção ela é feita com um objetivo dentro de um contexto, ou seja, revela a complexidade desse processo, para além da complexidade do processo, daquele trabalho diário, você e seu objeto de estudo. E considerando essa questão da complexidade e situando mais, né, o contexto brasileiro, né, é interessante a gente destacar que o contexto brasileiro de produção científica, de produção de ciência, é diferente de outros países, de outros locais. E é interesse nosso entender um pouco como funciona o contexto brasileiro. Quando a gente resgata, né, o que a gente falou anteriormente, a questão da influência, né, o fazer ciência, ele influencia e é influenciado, né, pelas pessoas que fazem ciência, pelas instituições onde essas pessoas estão inseridas e também com relação à sociedade, né? Existe uma grande influência. No contexto brasileiro, quando a gente fala em instituição onde a pesquisa acontece, onde esse saber é produzido, a grande maioria, assim, de uma maneira assim, esmagadora, vamos dizer, a pesquisa é realizada nas universidades, sejam elas particulares, sejam elas públicas, mas ressalto aqui a importância a relevância, o impacto das universidades públicas no processo científico, né, de produção da ciência. Dentro das universidades, a gente caminha um pouco mais e vai para os departamentos, institutos, faculdades. Então, dentro de uma universidade, por exemplo, como o FMG, nós temos vários departamentos, né, que são representados por vários prédios, várias construções, onde cada área do conhecimento se localiza, onde cada área do conhecimento se constitui, onde você vai ter, né, você tem na universidade uma macropolítica muito ligada, né, muito ligada às vezes, quando a gente fala em universidade pública, fortemente influenciada pelas políticas as partidárias, né, dos diferentes momentos históricos, mas os departamentos você também tem uma micropolítica ali em funcionamento, porque o departamento tem todo um funcionamento, tem toda uma estrutura, e é ali que você vai encontrar as pessoas. Essas pessoas são as pessoas que fazem a ciência brasileira. São professores e professoras que, no caso da universidade pública, ingressam na universidade pública via concurso público, então eles passam por um processo de seleção que dá muito destaque à produção científica, ao quão bom aquele pesquisador, aquela pesquisadora é. Só que ele não faz pesquisa sozinho. Um professor dentro de uma universidade pública, geralmente ele está acompanhado por um grupo de pessoas, que até às vezes é composto por um outro professor, outra professora, mas existe ali um conjunto de pessoas extremamente importante, que produzem ciência junto com esse professor pesquisador, que são os alunos da graduação, né? Que quando estão se inserindo na pesquisa, fazem iniciação científica, que é o primeiro, assim, é a porta de entrada de um aluno que está na graduação, quer ser cientista, quer conhecer as áreas de conhecimento, quer ver como que funciona um laboratório, quer entender como funciona a pesquisa da educação. Então, um caminho excelente é fazer uma iniciação científica, procurar um professor, uma professora e perguntar, olha, você tem aí algum projeto? Você tá, né, que eu poderia me inserir como aluno de iniciação científica? Então, vamos dizer assim, é um primeiro conjunto de alunos que estão ali junto com o professor e que são muito importantes. Além dos graduandos que fazem a iniciação científica, nós temos alunos que se formam, né, acabou a graduação e voltam se inserindo nos programas de pós-graduação para fazer os mestrados e os doutorados. Esses alunos, eles
querem continuar a sua formação, né? Por isso que a gente fala de pós-graduação, é uma nova formação. Só que é uma formação muito voltada para a formação daquele pesquisador e daquela pesquisadora. Então, esse processo de formação acontece com a elaboração de um trabalho de mestrado, um trabalho de doutorado, que vai resultar na elaboração de uma dissertação, que vai resultar na elaboração de uma tese. Então, o caminho para a formação de um pesquisador no Brasil, ele segue um pouco esse processo. Então, esse sujeito, né, um aluno da graduação, vai estar fazendo a graduação, se interessa, quer saber mais sobre pesquisa, então vai fazer uma iniciação científica com algum professor ou professora daquele departamento que ele tem interesse, trabalha, entende o que é pesquisa, se aprofunda mais nos estudos teóricos, conhece melhor a área. E aí, depois que ele forma, além do título, né, ele está graduado em Química, em Física, em Pedagogia, etc, etc. E depois ele também pode voltar e fazer a pós-graduação, que é uma imersão ainda maior na pesquisa. E aí, depois desse processo, faz-se um mestrado, doutorado, você tem um profissional que está apto a prestar um concurso público, no caso, né, um exemplo, e voltar para uma universidade, então, agora como um professor, como um pesquisador. Então, essas pessoas são fundamentais na ciência, são os agentes que vão trilhar caminhos muitas vezes difíceis, que realizam pesquisas muitas vezes com pouco recurso, com poucas condições, com laboratórios precários, mas que muito por conta das suas características, né, da formação dos seus grupos, acabam realizando pesquisas de muita qualidade e de muita pertinência. Isso tudo dentro das universidades, dentro dos departamentos. E além disso, a gente nunca pode esquecer que de todo esse processo a gente tem a sociedade de onde as universidades estão dentro, né, fazem parte da sociedade. E aí tem também nesse processo a sociedade como interessado, né, no que é produzido dentro desses departamentos, dentro desses grupos de pesquisa, certo? E aí E eu gostaria de destacar aqui, né, com relação à sociedade e como a sociedade tem um interesse pelas pesquisas, que isso afeta muito a produção científica, né, a produção da ciência, principalmente com relação ao destino de recursos que vão fomentar essas pesquisas, porque é importante a gente considerar que uma pesquisa científica, ela precisa de recursos financeiros para acontecer. Esses recursos são para compra de insumos, para compra de equipamentos, para o pagamento de bolsas, né? Quando eu falei de iniciação científica, mestrado e doutorado, todos esses, vamos dizer assim, níveis, né, de inserção na pesquisa, todos eles geralmente podem ser associados a bolsas. Então, você tem uma bolsa de iniciação científica, você tem bolsa de mestrado e doutorado. Essas bolsas têm que ser financiadas por órgãos, né? Assim, ou é financiada pela universidade, ou é financiada pelo CNPq, que eu mencionei no começo da palestra, pela CAPES, que também é um outro órgão do governo federal. Então, a valorização do fazer ciência, né, dessa produção científica, passa muito pelo fornecimento de dinheiro que vai conseguir manter essa estrutura de pesquisa, manter as pessoas trabalhando e manter também as pesquisas acontecendo com a compra dos materiais necessários. Então, existe essa influência, vamos dizer, econômica muito forte nas pesquisas. E, atualmente, existe uma clara tendência a uma valorização de áreas do conhecimento que estão diretamente relacionadas ao desenvolvimento tecnológico, ou seja, são áreas que têm um potencial para a produção de pesquisas, que vão levar à produção de determinadas
produtos que podem ser de alguma forma comercializados, que podem ajudar diretamente a sociedade de alguma forma na diminuição do impacto ambiental, na produção de novos medicamentos, etc. Tanto que hoje é muito comum, cada vez mais comum dentro dos grupos de pesquisa, você ter grupos formados por professores, pesquisadores, alunos, né, que tem como injeção de dinheiro empresas da iniciativa privada, que tem interesse naquilo que aquele professor e professora está desenvolvendo e por isso investe um determinado dinheiro naquele grupo. Então existe um movimento muito forte hoje de valorização de determinadas áreas do conhecimento que vão ter que acabam gerando esse impacto, né? Impacto mais direto na sociedade a partir do desenvolvimento de novas tecnologias. E aí, uma coisa que eu gostaria de destacar é que esses interesses da sociedade, o fomento a essas pesquisas, né, quando eu falo fomento, né, o incentivo também financeiro, existe muitos temas, vamos dizer assim, muito importantes para a sociedade, são temas de muito interesse, que têm gerado muito interesse e tem sido foco de muitas pesquisas, né? Então, quando a gente discute a questão da disponibilidade, tratamento de água, fornecimento de água, então a questão da água, seu fornecimento, seu tratamento, é um tema de muita relevância e que muitos pesquisadores, muitas sociedades de pesquisa discutem, que são temas que são emergentes, né? Que são temas que mais pesquisadores e pesquisadoras precisam se debruçar para pensar em soluções para essas questões que são problemáticas e podem vir a ser mais problemáticas ainda para a nossa sociedade. A questão dos alimentos, a produção, né, o uso ou não de agrotóxicos, o aproveitamento, né, cada vez garantir alimentos de qualidade para uma grande quantidade da população. A questão da saúde, pesquisas relacionadas a medicamentos, a questão da pesquisas relacionadas a longevidade, né? Como os pesquisadores e pesquisadoras podem contribuir para que a gente possa entender o funcionamento do nosso organismo e para que a gente possa cada vez mais prolongar a vida e que essa vida seja de qualidade. A questão da energia, mudanças climáticas e etc. Ou seja, quando a gente fala no interesse pelas pesquisas, esse interesse, dependendo da época que a gente se encontra, ele está muito focado para determinados temas, para o desenvolvimento tecnológico, e isso então acaba fomentando muitas pesquisas em determinadas áreas do conhecimento. Então, esses temas viram problemas que vão ser investigados por muitos grupos de pesquisas, por muitas pessoas aí ao redor do mundo. Então, só para amarrar e fechar essa questão da complexidade, quando a gente fala em complexidade, é importantíssimo que a gente não esqueça que toda a produção científica afeta e é afetada por uma série de aspectos, né? O fazer ciência, aquilo que eu falei, né, da bolha, né? Você no seu local de trabalho, realizando a sua pesquisa, pensando no seu trabalho, ele afeta e é afetado por tudo que está à volta. A complexidade do fazer ciência está dentro desse processo, vamos dizer, micro, mas também dentro de uma macroesfera, porque a ciência ela influencia a sociedade e precisamos, enquanto jovens cientistas, enquanto cientistas, estar atentos a essa influência, a essa relação, né, que é uma relação importante, e também para contribuir para que a gente se posicione enquanto cientista nessa sociedade, em que a gente percebe que existe um papel importante da ciência. Muitas vezes a ciência é usada ou é negada para compor um determinado discurso, e a gente precisa se posicionar enquanto cientista. Por isso que cada vez mais, quando a gente fala na formação do cientista, uma coisa que a gente tem passado a discutir também é a questão de
tá, produzo ciência, mas como eu divulgo a ciência que eu produzo para além dos meus pares, para além daqueles que sabem do que eu estou falando? Como eu posso mostrar a relevância e a importância do que eu faço para as pessoas que estão aí em volta, estão na sociedade e que precisam compreender melhor o papel do cientista e da cientista? Então, a questão da divulgação científica, ela vem muito forte, muito por conta do reconhecimento dessa complexidade. Então, é muito importante que quando você pensar na sua ciência, naquilo que você faz, você compreenda que aquilo está para além dos muros, das paredes do seu local de trabalho. E tô quase acabando, tá? Só para fechar um pouco toda essa minha fala da minha palestra, uma coisa que eu gostaria de destacar, e pensando, né, voltando ao título da palestra, que é formado por aquelas duas perguntas, né? O que é ciência e o que é ser cientista? Para além de responder aquelas perguntas, que são perguntas difíceis de serem respondidas, uma vez que o conceito de ciência e de ser cientista é um conceito muito em discussão, muitos pesquisadores, filósofos se debruçam sobre essas ideias e o objetivo não era respondê-las, mas trazer essas duas perspectivas da diversidade nas ciências, que você pode ser um cientista da área das ciências exatas, mas você pode ser um cientista da área das ciências humanas, das ciências aplicadas, pode fazer ciência, ou seja, pode investigar um fenômeno, tentar compreender, tentar produzir conhecimento em áreas diversas e trazer contribuições muito importantes. E essa diversidade também, além de apontar que são diversos caminhos que você pode escolher, significa que em um mundo de tão complexo, de tanta complexidade, muitas áreas são necessárias para entender e para investigar perguntas e problemas que a gente se depara, que a gente tem, que a gente quer saber mais. Então, todas essas áreas têm sua relevância e cada vez mais elas se apresentam cada vez mais juntas, uma vez que a gente quer tentar resolver problemas de natureza mais complexa, que são os problemas do dia a dia. E uma área de conhecimento muitas vezes não vai ser capaz de responder aquele problema. Então, cada vez mais essas áreas elas vão se tornando cada vez mais amigas e vão se aproximando para a construção de pesquisas mais robustas e de mais impacto. Além da questão da diversidade, a gente também tem a questão da complexidade. Fazer ciência é algo complexo que extrapola o trabalho diário. É complexo porque a gente está falando de um sujeito que é um sujeito transformador e que se transforma e que está inserido numa sociedade. Então, por isso, a complexidade do fazer ciência vai além da complexidade da tarefa, do trabalho diário. Isso é extremamente importante e ajuda a gente a se posicionar enquanto cientista e quanto sujeito dentro da sociedade. Eu, como cientista, como me posiciono frente a uma sociedade que muitas vezes nega a ciência, por exemplo. Certo? Lógico que como uma sociedade em grupos que negam a ciência. E para finalizar, já que eu estou falando demais, uma outra questão que eu gostaria de destacar é que quando eu falo em professores, pesquisadores, graduandos, pós-graduandos, eu estou falando de pessoas que não são aquelas pessoas que quando eu falo que é um cientista, você pode achar que é o Albert Einstein, a Marie Curie. Não, são pessoas jovens, homens e mulheres que trabalham diariamente fazendo pesquisa dentro dos laboratórios, fora dos laboratórios, em outros locais, mas que todos eles têm um objetivo muito claro de investigar problemas e trazer contribuições para a sociedade. Ou seja, o cientista não tem cara, o cientista não é só aquele sujeito que está no laboratório, o cientista é uma pessoa curiosa, é uma pessoa que quer investigar, quer saber mais e quer trazer contribuições para a sociedade. Então aqui eu trouxe algumas fotos de alguns cientistas e cientistas que são, inclusive, os membros do grupo ACS Chapter
da UFMG, que foram muito atenciosos em disponibilizar suas fotos, né? Eu agradeço demais. Então é isso, queria agradecer demais a oportunidade de falar aqui com vocês. Espero que vocês gostem da palestra e que a gente se veja lá nas discussões durante a semana. Tchau, tchau!